Salve, salve nação corintiana, Timão na Veia News está no ar e hoje nós vamos falar do clássico majestoso Corinthians e São Paulo, que será realizado nesta segunda-feira às 8 horas da noite no estádio do Morumbi. Mas antes nós vamos falar de dois assuntos um pouco chatos para a torcida corintiana. O primeiro é que o William, que teve uma contratura muscular na coxa, ele vai ficar afastado cerca de 4 a 5 semanas, né? Então ele vai ficar esse período aí para tratamento, depois tem aquele período para o jogador de recondicionamento, né? Então o William deve ficar um bom tempo aí sem jogar. Algumas pessoas acham até que ele nem volta mais a jogar este ano, mas vamos torcer aí para que o William consiga aí se recuperar o mais rápido possível e que possa aí jogar alguns jogos aí, que é um jogador importantíssimo para o Corinthians, né? Infelizmente, né, quer dizer, o William já não estava 100%, ele vinha de um bom tempo sem jogar, né? No Arsenal ele não vinha jogando, aí sofre essa contusão muscular, isso atrasa tudo, né? Quer dizer, o jogador perde mais uma vez ritmo de jogo. Infelizmente é uma perda muito grande, mas não tem muito o que fazer, resta torcer para que ele... Mas também tem que voltar quando estiver bem, né? Porque também se o jogador voltar mais ou menos e não conseguir ajudar ou sofrer outras contusões, a situação fica ainda pior. Outro assunto bastante comentado que eu já havia alertado anteriormente, né, que a diretoria tinha que abrir o olho, tinha que acordar, é relacionado à renovação de contrato do Gabriel Pereira. Dizem que existem já equipes espanholas, portuguesas interessadas nele. A gente não sabe realmente, pode até haver interesse de alguma equipe aqui do Brasil, por exemplo, né, porque os empresários são procurados assim, às vezes o clube nem fica sabendo. Então acho que foi uma bobeada grande da diretoria, realmente. O Corinthians deveria ter procurado o Gabriel Pereira bem antes de ter esse prazo aí de 6 meses para encerrar o contrato, que a hora que falta 6 meses para encerrar o contrato, o jogador já pode fazer um pré-contrato com qualquer equipe. Então é ideal que o Corinthians buscasse o Gabriel Pereira antes até dele estar se destacando, né? Com isso, com essas boas partidas que ele fez, ele está titular agora, isso valoriza o jogador e fica mais difícil. Realmente o pedido dos empresários vai aumentar, né? Isso é natural. Então eu não sei se o Corinthians realmente bobeou, se não acreditava tanto assim no potencial do jogador. A verdade é que a cada dia que passa, essa renovação fica mais difícil. Dizem que o Corinthians ofereceu 120 mil por mês, né, e também 1 milhão de reais em luvas para o Gabriel Pereira renovar. Eu particularmente acho baixo, né? Acho que é uma promessa do Corinthians. Eu acho que a gente tem que aprender a valorizar os nossos jogadores. De repente a gente perde o Gabriel Pereira de graça, aí fica indo atrás de outros jogadores, como o Corinthians faz. O Corinthians vai lá, ofereceu cerca de 20 milhões pelo Arauz, por exemplo, 23 milhões por metade do Luan, 16 milhões pelo Ramiro, e agora o Gabriel Pereira, que é nosso jogador, prata da casa, a gente não é capaz de valorizar. Quer dizer, o Corinthians pagava 400 mil reais por Otero, e pro Gabriel Pereira está oferecendo 120 mil por mês. Eu acho que por bom senso, né, lógico, a gente nunca sabe se o jogador vai realmente arrebentar, mas as chances são muito grandes, né, pelo que ele vem apresentando. Acho que vale a pena apostar do que você perder o jogador e ter que ir atrás de outros jogadores oferecendo aí para né, contratar o jogador. O Gabriel Pereira só ofereceu um bom salário, de repente, não sei se vai querer luva ou não. A verdade é que fica cada vez mais difícil essa renovação. Realmente tem interesse aí de equipes da Espanha, de Portugal, pode ter interesse até de alguma equipe brasileira, por que não um Palmeiras, um Flamengo vir atrás de jogador. O jogador começa a se destacar, todas as equipes têm olheira, todo mundo está observando, né? Você conseguir contratar um jogador aí que vai ficar sem contrato, então evidentemente que deve ter outras equipes aí interessadas. Acho que o Corinthians poderia oferecer, sei lá, 250 mil, aí no ano seguinte o salário dele sobe 50 mil, contrato por produtividade, por exemplo, se você for relacionado para tantos jogos no ano que vem, a verdade é que o Corinthians tinha que tentar fazer um contrato aí de no mínimo 3, 4 anos, eles estão dizendo que estão querendo por 4 ou 5, mas oferecer um salário melhor, não precisa oferecer 500 mil por mês. Mas eu acho que chegar, né, 200 mil no primeiro ano, 250 mil no segundo, no terceiro já subir para 300, senão o Corinthians corre o risco de perder aí um jogador que tem tudo para ser uma joia
e o Corinthians conseguiu um bom lucro futuro, né? Porque é verdade, todos os jogadores que o Corinthians contratou são bons jogadores, são, mas nenhum deles o Corinthians vai ganhar dinheiro em cima. O Corinthians não vai ganhar dinheiro em cima do Renato Augusto, não vai ganhar dinheiro em cima do Giuliano, porque são jogadores que já estão em final de carreira. Então, com certeza, deve cumprir aí o contrato com o Corinthians, né? E terminando o contrato, ou eles vão encerrar a carreira, ou eles vão para um outro mercado, voltar para a China, para a Arábia. Provavelmente deve ser isso que vai acontecer. Então, acho que no momento o Corinthians tem que buscar, né, contratar jogadores aí mais jovens, dar uma renovada na equipe, até pensando em receitas futuras. O Roger Guedes é um jogador que pode até dar uma boa receita para o Corinthians, porque ele é jovem, ele tem 24 anos. O Corinthians, apesar de ter apenas 40% do Roger Guedes, mas a expectativa dele, até vindo para o Corinthians, é jogar bem, arrebentar e quem sabe daqui 2 anos ser vendido e o Corinthians conseguir ganhar alguma coisa em cima. Agora vamos falar do clássico, né? O tão aguardado clássico, São Paulo e Corinthians, né? Que o jogo vai ser realizado no Morumbi. Então a expectativa aí do Coringão possa conseguir essa vitória. O Corinthians, que já tem o desfalque do William, vai ter também o desfalque do Fagner, né? Que recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Fluminense. O restante da equipe deve ser a mesma que jogou contra o Fluminense. Tem apenas uma dúvida aí se o Jô vai voltar, vai ser o titular, né, deixando o Roger Guedes aberto ali, provavelmente pela esquerda, ou se o Silvinho vai optar por manter o Roger Guedes ali como centroavante e colocar o Mosquito, né, em uma das pontas. Ele e o Gabriel Pereira. Muitas vezes o Silvinho troca os dois de ponta. O Gabriel Pereira a gente vê que ele gosta mais de jogar pela direita, porque apesar de ser canhoto, ele gosta de fazer aquela jogada de cortar para o meio e finalizar para o gol. Eu, particularmente, acho que seria mais interessante a entrada do Mosquito para dar mais velocidade para a equipe, uma maior movimentação ali, principalmente na hora de um contra-ataque, e dar a possibilidade também de conseguir, em alguns momentos, marcar mais a saída de bola. A opção pelo jogo, a equipe ganharia mais na jogada aérea, né? Tanto ofensiva como defensiva. O jogo, até pela altura, ele sempre foi um jogador que vai bem de cabeça. Acho que outro fator que pode fazer o Silvinho optar pelo jogo é ali por ser um jogador de referência, né? Ele faz melhor ali o papel de pivô do que o Roger Guedes, né? Então, de repente, às vezes o Silvinho pode optar pelo jogo também, porque o Roger Guedes, quando joga de centroavante, ele acaba também participando menos do jogo, pegando menos na bola. Então, de repente, o Silvinho acha interessante colocar o Roger Guedes aberto, porque assim ele vai, né, participar mais, ele vai pegar mais na bola, é uma posição que de repente ele desempenha melhor até do que como centroavante. Mas eu pesando os prós e contras, eu acho que seria mais interessante nessa partida jogar o Mosquito e o Roger Guedes e o Jô, que fica ali no banco, até porque o momento do Jô não é tão bom assim. Eu acho que a melhor escolha, na minha opinião, seria o Mosquito, né? O Adson também corre por fora para tentar essa vaga, mas eu acredito que o Adson deve ficar ali como opção para o segundo tempo. Então a expectativa para esse jogo é um jogo bastante difícil. O São Paulo, né, com certeza vai entrar ali com as facas nos dentes. Esperamos que o Corinthians entre com a mesma determinação, entre com sangue nos olhos também, porque não vai ser um jogo fácil. É clássico, a gente sabe como é que é, a necessidade de vitória tanto do Corinthians como do São Paulo neste jogo. O São Paulo já está um bom tempo aí sem vitória, então nesse aspecto a equipe acaba entrando com mais vontade. Tem aí o retorno do Rogério Ceni, sempre quando entra um treinador novo, eles tentam dar uma motivação a mais. Então não vai ser fácil, mas, né, o Corinthians tem totais condições de vencer a partida. Na minha opinião, jogador por jogador, nós temos mais times, apesar do William não estar em campo, mas eu acho que o nosso time tecnicamente é melhor. Nós só não podemos entrar no mesmo risco do jogo anterior, que eu acho que faltou um pouco ali de movimentação. Eu acho que faltou os jogadores ali do meio se apresentar mais pro jogo. Às vezes o Cantígio, o Fagner pegava a bola e o jogador demorava a aparecer, né? O Renato Augusto e o Giuliano, acho que precisam se movimentar mais, buscar mais esse jogo, se aproximar mais ali do Cantígio para melhorar a saída de bola da equipe, que em muitos jogos foi o ponto forte da equipe, o toque de bola, tudo. Eu acho que no jogo anterior faltou um pouco dessa movimentação. Então vamos torcer que o Silvinho corrija e torne a equipe mais compacta, como ela foi em muitos jogos, para que consigamos aí essa vitória. Nós não podemos, né, ficar lá atrás. O São Paulo jogando em casa, a tendência é que
vá mais para cima, mas o Corinthians, quando tiver a posse, precisa sair com velocidade. Por isso que a minha opção seria pelo Mosquito, para dar velocidade, ter 2 pontas ali abertos com velocidade, o Gabriel Pereira já mais habilidoso ali no 1 contra 1. Então é isso aí, galera, já falei muito por hoje, vamos ficando por aqui, Coringão hoje, 8 horas da noite, Timão na veia e vai Corinthians!